Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo Record News. Hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Nos sabem conferir principais informações do dia. O Ministério de Saúde recebe mais materiais de proteção para profissionais de saúde e previsão é para em breve recebe mais uma ambulância para o maior hospital central do país. É mais um ato de solidariedade perante a situação que o país vive com a pandemia da Covid-19. O Ministério da Saúde recebeu mais um donativo no valor de cerca de 3.600 contos, revestidos em 2.000 macacões para a proteção dos profissionais de saúde. Mesmo perante dantescas dificuldades, fizemos o possível e o impossível para doar 2.000 equipamentos de proteção individual contra a Covid aos nossos estimados médicos, enfermeiros, auxiliares de serviço e outros heróis que, correndo todos os riscos e muitas vezes abdicando da própria família, dedicaram-se de corpo e alma para salvar vidas. Vamos doar também uma ambulância ao Centro de Diálise do Hospital Agostinho Neto, o que prefaz uma contribuição total de quase 7.000 contos. Os equipamentos de proteção são 33.000 euros. Materiais que são extremamente importantes para o combate que o país está a dar à pandemia, afirma o diretor do Gabinete dos Assuntos Farmacêuticos. Esse vosso gesto chega em muito boa hora. Nós estamos cada vez mais a intensificar essa luta contra a pandemia. Nós estamos com um aumento de casos em algumas ilhas, diminuição noutras ilhas, e esses materiais são extremamente importantes para esse combate. Ainda Bruno Santos reforça a mensagem da população não baixar a guarda face ao combate da Covid-19. Na Europa, a curva de novos casos de Covid-19 caminha para o chamado platô, que é uma estabilização e que deve ser seguida de queda. O continente enfrenta a segunda onda de doença. Os novos casos de coronavírus caíram nos últimos 14 dias na Espanha, aliviando a sobrecarga nos hospitais. Nos aeroportos, a partir de hoje, todos os viajantes que chegam de países considerados de alto risco têm que apresentar diagnóstico negativo para a Covid-19. O teste deve ser feito 72 horas antes do desembarque. Na cidade de Barcelona, as portas de bares e restaurantes estão reabrindo. É um dia emocionante. Foi assim que o dono de uma cafeteria descreveu esta segunda-feira, depois de um bloqueio que durou 5 semanas. Aqui em Portugal, nos últimos dias, o país tem apresentado uma estabilização no número de novos casos da doença. Mas o presidente da República não descarta uma nova onda se a população relaxar com as medidas de distanciamento social. Nos 2 próximos fins de semana de feriados prolongados, será proibido, por exemplo, circular entre cidades. Já no Reino Unido, depois de quase 4 semanas de bloqueio nacional, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o governo trabalha para permitir que as famílias se reúnam pelo menos no Natal. O governo britânico planeja reduzir as restrições logo no início de dezembro, avaliando a situação de risco por região. O número de casos de coronavírus está em alta na maior parte do Brasil e, segundo especialistas, relaxamento no distanciamento social e desrespeito às normas sanitárias pode estar na base desse aumento. Luzes por todos os lados e uma multidão aglomerada sem máscaras. A cena, que parece de uma época sem pandemia, aconteceu no fim de semana na Baixada Fluminense e se repetiu em outros pontos do Rio de Janeiro. Em bares, festas e até em partidas de futebol amador, um desrespeito aos protocolos de segurança. Tudo isso enquanto o número de casos de Covid-19 dispara no estado. Na capital fluminense, o índice de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus chegou a 92% na rede pública.
Hoje, novas medidas contra o avanço da doença foram anunciadas pelas autoridades de saúde. Entre elas, a abertura de 214 leitos e a suspensão de cirurgias eletivas a partir de dezembro. No Nordeste, mais desrespeito. As ruas de Salvador ficaram lotadas. Muita gente se reuniu na frente de bares e restaurantes após o encerramento das atividades à meia-noite. A situação preocupa as autoridades, já que a taxa de ocupação dos leitos subiu novamente na capital baiana. No sábado, chegou a 62%. O aumento no número de casos acontece justamente no início do período mais quente, quando a contaminação deveria diminuir. A preocupação maior dos especialistas é com a proximidade das festas de fim de ano, que podem impulsionar a curva de contágio. Por causa disso, já tem cidade retomando as medidas de isolamento. É o caso de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde os leitos atingiram a taxa máxima de ocupação. Hoje foi o primeiro dia útil com as novas restrições. O vírus está circulando novamente, isso a gente vê através da média móvel e, portanto, é necessário instituir medidas preventivas para que a gente possa retomar aquela curva em queda que a gente tinha há uns 2, 3 meses atrás. Fundação Osvaldo Cruz, na Rio de Janeiro, pretende vacinar 130 milhões de pessoas contra a Covid-19 no Brasil em 2021. A expectativa é que a vacina gere imunidade de pelo menos um ano. As notícias são animadoras. Até o fim do ano que vem, mais de 60% da população brasileira pode estar vacinada contra o coronavírus. A previsão da Fiocruz é imunizar 130 milhões de pessoas com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A farmacêutica anunciou que a eficácia média da vacina é de 70% e as pesquisas mostraram um resultado curioso. Quando os voluntários receberam 2 doses, a eficácia foi de 62%. Já quando os voluntários receberam 1,5 dose da vacina, a eficácia foi de 90%. A expectativa é que a vacina gere imunidade por pelo menos um ano. E o armazenamento dela é bem simples. Refrigeração normal de 2 a 8 graus positivos. E pode ficar estocada por 6 meses. Essa também é a vacina mais barata até agora. Cada dose deve custar pouco mais de R$ 17. Nenhuma pessoa que tomou a vacina de Oxford registrou caso grave da doença. E nesse jornal tem mais notícia boa. Estudos de vacina chinesa Coronavac já chega à fase final. A eficiência do produto deve ser divulgada no começo de dezembro. A pesquisa da Coronavac tem a colaboração de 10 mil voluntários. Metade recebeu o imunizante, a outra metade um placebo, que não tem nenhum efeito. Para o teste ser finalizado, era necessário que pelo menos 61 voluntários fossem infectados pela doença. Esse número chegou a 74. Agora os dados serão enviados a um comitê internacional que vai calcular a eficácia da vacina. Os resultados devem ser conhecidos no começo de dezembro. Se todos os casos apareceram em quem recebeu o placebo, a eficácia é 100%. A conclusão do estudo vai ser entregue à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai decidir se autoriza o uso da vacina. Os dados que a Anvisa vai analisar também serão enviados para o órgão que tem a mesma função na China. As duas agências fazem parte de uma entidade internacional que estabelece padrões para esse tipo de avaliação científica. Por isso, a expectativa aqui no Butantan é que a aprovação do registro da vacina na China, se ocorrer primeiro, pode acelerar o processo aqui no Brasil. Até o final do ano, o Instituto Butantan terá 46 milhões de doses da Coronavac disponíveis. Enquanto não há aprovação, os cuidados para evitar a doença precisam continuar. E depois de um gato, goce dos cachorros testa positivo para coronavírus no Brasil. Entretanto, num estudo que comprova ainda risco de transmissão para humanos. Quem vê esse bulldog francês assim nem imagina que o exame dele para coronavírus deu positivo. É o primeiro cão do Brasil confirmado com a doença. Além dele, um outro pet sem raça definida testou positivo também em Curitiba.
Os exames são do tipo RT-PCR, o mesmo usado em humanos. Nos animais é feita a coleta de saliva da garganta. O fator principal desses dois animais é que ambos dormem com os seus tutores, com os seus donos proprietários. E aí há uma relação maior de troca ali e por isso que pode ser infectado. No mês passado, uma gata de Cuiabá, no Mato Grosso, também teve a doença. A pesquisa é comandada por cientistas da Universidade Federal do Paraná. Apesar dos resultados positivos, nenhum estudo, por enquanto, indica que cães e gatos infectados desenvolvam a Covid-19 ou possam transmitir para os humanos. Os animais, embora se infectem, seja detectado no swab, eles não transmitem para as pessoas. Não há um único caso de cão ou gato transmitindo SARS-CoV-2 para seus tutores ou para outras pessoas.